Boa tarde. Vamos iniciar nosso momento ordinário que é o nosso instante de aprendizado e reflexão. E, ao mesmo tempo, é o momento de vibrar por nossa família, por nossa família terrena, espargindo esperança. Aqui evocamos a imagem do nosso Mestre e Senhor, Jesus, a fim de podermos, neste momento, contar com a sua presença sublime e também com a presença dos nossos amigos espirituais, que inspiram a nossa irmã Andréia, que falará para todos nós que aqui nos encontramos presencialmente na sala virtual e também no mundo espiritual. Assim, Jesus, sob a tua permissão, iniciamos o nosso momento desta noite, tarde e noite. Abraça-nos, envolve-nos e abençoa. Bem, boa noite aos amigos, às amigas. Boa noite a você, Andréia, aí do Canadá. Boa noite, Gil. Bem, Andréia vai falar para nós sobre o tema Maria Magdala sob outra perspectiva. Okay. Então, boa noite mais uma vez. O nosso tema de hoje, como o Gil falou, é Maria de Magdala sob outra perspectiva. E a ideia desse tema veio porque Bal sempre me envia de manhã cedo, não só a mim, mas para um grupo de pessoas, um texto para reflexão. E no domingo de Páscoa desse ano, ele viu um texto muito bonito de Emmanuel, chamado Madalena, capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o segundo parágrafo desse texto diz o seguinte: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Então, o que se infere dessa pergunta é que Madalena não era uma pessoa tão próxima de Jesus e que existiam muitas outras mais próximas da vida dele. E como Emmanuel enumera mais adiante no texto, tinha Maria, a mãe dele, tinha os discípulos amados, os amigos. Ele fala exatamente isso, os discípulos amados, os amigos. Então, Emmanuel não coloca Madalena no círculo de discípulos, nem mesmo no grupo de amigos de Jesus, nesse texto. E apesar do texto conter uma mensagem belíssima, essa parte ficou na minha mente na época porque contradiz o que eu já tinha lido sobre Madalena em outras fontes. E o texto me fez pensar no quanto eu realmente sabia sobre ela. E eu ainda não sei muita coisa, mas vou compartilhar o que eu aprendi desde então. Então, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, é mencionada 12 vezes nos 4 evangelhos do Novo Testamento.
Isso são mais vezes do que a maioria dos apóstolos e, excluindo Maria, a mãe de Jesus, mais vezes do que qualquer outra mulher. E claro que nós não vamos ler todas as passagens, por uma questão de tempo, mas o que se deduz sobre Madalena, de acordo com o Novo Testamento, é que ela provavelmente era da cidade de Magdala, por isso chamava ela de Maria de Magdala, e naquela época não tinha esse conceito de sobrenome como nós temos hoje. Até mesmo o nome Madalena provavelmente vinha de a Madalena, uma pessoa da cidade de Magdala. E essa cidade ficava na costa do Mar da Galileia, 5 quilômetros ao norte de Tibérias, na Judeia romana. E a palavra Magdala significa torre em aramaico. A cidade na época era conhecida como Magdala Nunaia, que significa torre dos peixes. Era uma cidade rica, onde tinha muita pesca. Madalena deveria ter recursos financeiros, já que ela era uma das que sustentava o grupo, né, de Jesus, juntamente com outras mulheres. Madalena é a única mulher que não é descrita ou definida pela família dela no Evangelho. As mulheres são identificadas por nome, as que são identificadas por nome, né, nos textos, elas são descritas como a mãe de alguém, a esposa de alguém, a filha, a irmã. Mas Madalena não, ela é Maria de Magdala. Então é possível que Madalena fosse solteira, ou viúva, ou quem escreveu sobre ela, né, os 4 evangelistas, no caso, não tinham qualquer conhecimento sobre a família dela. E provavelmente ela tinha uma grande importância no grupo de mulheres que seguiam Jesus, porque quase todas as vezes que é mencionado esse grupo de mulheres, Maria de Magdala é a primeira da lista. Segundo os historiadores, isso denota o grau de importância dela no grupo, né? Um exemplo dessa passagem é: havia ali muitas mulheres contemplando de longe, as quais seguiram a Jesus desde a Galileia, servindo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, isso está em Mateus, né? Maria passou a seguir Jesus quando ele libertou ela dos 7 demônios, né? Na Idade Média, eles acreditavam que esses 7 demônios eram os chamados 7 pecados mortais. Porém, a maioria dos estudiosos modernos concorda que a expulsão de 7 demônios significa que Madalena foi curada de uma doença muito grave, seja física, mental, espiritual, ou tudo ao mesmo tempo. Porque naquela época as doenças eram comumente atribuídas ao trabalho de espíritos malignos. E o número 7 significa que sua doença era crônica ou muito grave. E o Evangelho de Lucas é o único que menciona isso. Apesar de aparecer também no capítulo 16 de Marcos, os pesquisadores acreditam que o conteúdo no versículo 9, onde aparece em Marcos, não foi escrito por ele. De 9 a 20, esse conteúdo não foi escrito por Marcos, foi acrescentado depois. Então, a passagem, mas a passagem é... isso sucedeu depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Né? Mais uma vez, Madalena é a primeira na lista de mulheres. Né? Joana é identificada como mulher de alguém. Né? E tudo isso a gente vê. E essa tradução é de Haroldo Dutra, por isso que ele fala dêmones, que é uma tradução um pouco diferente do que a gente vê. Então, o que mais que a gente sabe sobre Madalena? Ela estava presente na crucificação, né, como diz aqui, estavam de pé junto à cruz a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essa é a passagem de João. Maria estava presente no sepultamento de Jesus. Mais uma vez, uma passagem de João. E José, tomando o corpo, envolveu num lençol de linho fino, limpo, colocou em um novo sepulcro, que era dele, que escavou na rocha, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, afastou-se. E ela foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição, e Jesus a encarregou de anunciar aos outros discípulos que ela
que ele havia, né, retornado. Então, ele tem a passagem que diz, ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe disse, mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo o seu jardineiro, lhe disse, Senhor, se tu o carregaste, dizei-me onde o colocaste, e eu o levarei. Jesus lhe diz, Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, vai aos meus irmãos e diz a eles, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E isso tudo é o que se fala sobre Madalena nos evangelhos. Não tem mais nada. Mas quando se fala nela, uma das primeiras coisas que muita gente pensa é que ela era uma prostituta, que era uma cortesã. Mas em alguma passagem dos evangelhos está escrito isso? Não. Então, por que ela tem essa fama? A resposta está no ano 591, quando o Papa Gregório I fez um sermão sobre a passagem de Lucas, do capítulo 7, versículos 36 a 50. Eu vou botar somente uma parte, vocês devem reconhecer qual é a história. Eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Só que durante o sermão, o Papa Gregório I disse o seguinte, esta mulher que Lucas chama de pecadora e João chama de Maria, eu acho que é a mesma Maria citada por Marcos, da qual havia expelido 7 demônios. A passagem a que ele se refere em João é, então Maria, tomando uma litra de unguento de nardo puro, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos os pés dele. A casa encheu-se do aroma do unguento. E a passagem em Marcos é, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E essa passagem em Marcos é que faz parte do que falamos anteriormente, que não é o texto, né, original de Marcos. Então, essa passagem só existe em Lucas sobre os demônios. Ou seja, Gregório pegou 3 pessoas diferentes e juntou numa só. Mais adiante no sermão, ele associou os 7 demônios como evidência que Madalena era uma pecadora e prostituta. E apesar da Igreja Católica ter declarado em 1969 que o Papa Gregório I estava errado, que a mulher descrita na passagem de Lucas não é Maria Madalena, o dano já havia sido feito, porque foram mais de 1.300 anos em que a imagem dela, né, se perpetuou como prostituta. Então, se nós deixarmos de lado essa opinião errônea sobre Madalena, a visão que nós podemos formar dela é que Madalena foi curada por Jesus de uma doença grave, passou a seguir ele depois disso, era uma discípula fiel, tinha um alto grau de importância entre as mulheres que seguiam Jesus, esteve presente em momentos significativos da vida de Jesus e que apoiava financeiramente o movimento. Isso é o que nós sabemos sobre Madalena. Isso baseado no Novo Testamento. Porém, os evangelhos do Novo Testamento, chamados canônicos, são as únicas obras que falam dela? Não. Madalena também é mencionada em vários outros textos do cristianismo primitivo. São referências curtas, né? Não é nada demais, mas ainda assim, tudo contribui para que a gente possa entender mais sobre ela, né? E alguns textos, né, os mais conhecidos, são o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Evangelho segundo Maria Madalena. Tem outras obras chamadas, tem a Piste Sofia, Diálogo do Salvador, tem mais umas 3 ou 4, né, e não daria tempo para a gente apresentar tudo aqui, então eu escolhi essas 3. Os Evangelhos de Filipe e de Tomé foram descobertos com a chamada Biblioteca do Nag Hammadi, que isso foi em 1945. Eles não são textos narrativos como os evangelhos do Novo Testamento, são evangelhos de ditos de Jesus, né? E são considerados textos gnósticos, né? O gnosticismo foi um movimento do início do cristianismo, dos séculos 1 e 2.
E, embora existisse, na época, uma variedade de doutrinas e práticas que eram consideradas gnósticas, o que havia em comum entre todas essas práticas era a crença que o conhecimento ou a percepção da verdadeira natureza da alma humana e de seu relacionamento com Deus era a chave para a salvação do indivíduo. Então, uma coisa também bem comum nesses evangelhos, né, chamados gnósticos ou apócrifos, esses textos do Nag Hammadi, é que eles não falam sobre o nascimento de Jesus, eles não falam sobre a ressurreição. O foco deles é o ensinamento de Jesus. Essa é a parte mais importante, né? E o Evangelho de Filipe, vamos começar por esse, ele tem duas referências à Madalena. E eu vou avisar desde agora, são textos que falam de uma forma que nós não estamos acostumados a ler, né? Para quem nunca leu isso, são textos um pouco diferentes. Então, do Evangelho de Filipe, 3 que sempre caminhavam com o mestre: Maria, sua mãe, sua irmã e Maria de Magdala, que é chamada sua companheira. Pois Maria é o nome da sua irmã, da sua mãe e da sua companheira. Esse trecho e outros, como vamos ler daqui a pouco, realmente levam interpretações errôneas e sensacionalistas sobre Madalena. O interessante é que no texto original, a palavra que foi traduzida como companheira é em grego koinonos, que eu devo estar pronunciando errado. E não significa necessariamente companheira no sentido de esposa. A palavra significa pessoa envolvida em comunhão ou compartilhamento com alguém ou em algo. Pode ser um parceiro, um associado, um camarada, um companheiro. E é um substantivo masculino. Agora, repare, vejam essa passagem daqui em Mateus. E dizeis, se estivéssemos vivendo nos dias de nossos pais, não seríamos cúmplices no sangue dos profetas. Essa é a palavra em Lucas. Eu sei que parece que não está relacionado, mas tudo vai se encaixar. De forma semelhante também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Agora, no original, a palavra traduzida aqui como cúmplices em em Mateus, sócios em Lucas e companheira no Evangelho de Filipe é a mesma palavra, koinonos. Então, se nós voltarmos, né, para a passagem do Evangelho de Filipe, pois Maria é o nome da sua irmã, da sua mãe e da sua companheira, aí nós já vemos com outros olhos, porque a palavra companheira, muito provavelmente, significa que Madalena era uma companheira no sentido de companheira de fé, do trabalho que realizava, alguém compartilhava os ensinamentos espirituais que Jesus trazia. Não era companheira no sentido de esposa. Além disso, existem outras, acho que 4 passagens nesse evangelho em que Filipe usa, né, quem escreveu, um outro termo para se referir à esposa, que é mais específico. Então, se o objetivo fosse demonstrar esse tipo de relacionamento entre Jesus e Maria, o autor não teria usado a palavra koinonos. Um outro aspecto interessante desse trecho é que ele fala quem andava sempre com o mestre, ou seja, Madalena, juntamente com a mãe de Jesus e uma das irmãs dele, estavam sempre com Jesus. O autor coloca a Madalena junto com os membros da família terrena de Jesus, né? Ele ainda fala o nome de uma irmã dele, o que é uma coisa que a gente não encontra muito. Então, uma outra passagem do Evangelho de Filipe que fala de Madalena é o seguinte. Eu passei demais. Sabedoria ou Sofia, né? Poderia ter traduzido como os dois, que é chamada de Estéreo, a mãe dos anjos. A companheira do Salvador é Maria de Magdala. O Salvador amava ela mais do que todos os discípulos e ele a beijava frequentemente em sua boca. Os demais discípulos lhe disseram: por que você ama ela mais do que a todos nós? O Salvador respondeu e disse a eles: por que não amo vocês como a ela? Se uma pessoa cega enxerga, uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga estão ambas na escuridão, elas são iguais.
quando chega a luz, aquela que vê verá a luz, e a cega permanecerá na escuridão. Então, mais outra passagem que pode levar a interpretações erradas. As palavras que estão entre parênteses significa que foram reconstruções, né? E essas 3 pontinhos aqui, os demais discípulos, significa que tem um pedaço que está perdido no texto. Então, os estudiosos acreditam que seja isso, mas não quer dizer que seja exatamente, mas provavelmente é, né? Porque eles devem ter motivos para ter reconstruído de tal forma. Mas então, na parte, né, que é a parte mais, vamos dizer, chocante disso, que é o Salvador amava ela mais do que todos os discípulos, e ele a beijava frequentemente em sua boca. A palavra boca foi uma reconstrução. De repente poderia ter sido, ele a beijava frequentemente na mão, na testa. A gente não sabe, né? Mas o mais interessante disso é o que vem depois, porque Jesus responde com uma pergunta, né? Por que não amo vocês como a ela? Né? E aí ele vai e fala sobre essa parte de uma pessoa que vê, uma pessoa que não vê, e que quando vem a luz, a pessoa que vê vai enxergar. Há estudiosos que dizem que o que ele diz sobre essa parte da escuridão e quem vê e quem não vê pode ser interpretado como a compreensão mais profunda que Madalena tinha dos ensinamentos de Jesus, quando comparado com outras pessoas que seguiam a ele. Então, eu quero apenas enfatizar que há interpretações sensacionalistas que Jesus e Madalena eram casados, porém os estudiosos sobre o assunto, os acadêmicos que se dedicam apenas a estudar documentos e história dessa época, não acham que isso é verdadeiro. São especulações que nós vimos em artigos na internet, em livros de ficção, em filmes. Então, quando nós lemos algo assim, devemos sempre ser cuidadosos em verificar quem está escrevendo sobre o assunto. Porque até onde eu saiba, até em tudo que eu li até então, e é óbvio que não é exaustivo, porque tem uma quantidade enorme, mas eu não vi nenhuma pesquisa séria na área acadêmica que endosse essa interpretação. Então, vamos passar para o próximo texto, que é o Evangelho de Tomé. Né? O texto não especifica que é Maria Madalena, porém os estudiosos afirmam que é ela. E está no final do Evangelho dele, quando diz o seguinte: Simão Pedro disse a eles: Maria deve nos deixar, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: Eu mesmo vou guiá-la para torná-la homem, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês, homens. Porque toda mulher que se tornar homem entrará no reino do céu. A primeira frase mostra o preconceito de Pedro contra as mulheres, o que era extremamente comum na época. Ele provavelmente não era o único. Mas a segunda parte indica que nem todos pensavam como Pedro, inclusive Jesus, né? É interessante que, mesmo com a posição de destaque que Madalena deveria ter no grupo, Pedro era firme na posição dele. E existem outras obras que não temos tempo de abordar hoje, como o Piste Sofia, em que Pedro demonstra essa mesma posição. Mas, enfim, essa segunda frase pode parecer estranha, mas, na verdade, nos textos gnósticos existe uma noção de que o feminino está ligado ao mundano, enquanto o masculino está ligado a algo mais elevado. Eu sei que parece estranho aos nossos ouvidos hoje com os conceitos que nós temos, mas naquela época existia esse conceito. Então, por exemplo, tem um outro texto do Nag Hammadi, que é chamado o primeiro Apocalipse de Tiago, tem uma parte que diz: o perecível subiu para o imperecível e o elemento feminino alcançou esse elemento masculino. É um paralelo em que os historiadores fazem para mostrar que essa frase no Evangelho de Tiago faz sentido para o que se pensava na época. Um outro texto também do Nag Hammadi, que é chamado Os Ostrianos, traz o seguinte: não se batizem com a morte, nem se confiem àqueles que são inferiores a vocês, em vez daqueles que são melhores. Fujam da loucura e da escravidão da feminilidade e escolham para si mesmos a salvação da masculinidade. Então, sob essa ótica, né, de que não é um preconceito contra a mulher, o homem, sob essa ótica do que é o feminino e masculino, naquela visão gnóstica, se nós voltarmos para essa frase: eu mesmo vou guiá-la para torná-la homem, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vocês, porque toda mulher que se torna homem entrará no reino do céu. Na verdade, isso é uma declaração de libertação, porque mostra que Jesus considerava Madalena como uma discípula com uma compreensão elevada, que era digna dos ensinamentos dele, para atingir um patamar ainda mais alto.
É claro que soa terrível para a gente, mas para aquela época mostra o quanto Jesus tratava as mulheres de uma forma igual como tratava os homens, né? Ele estava muito, 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 muito além do tempo dele, óbvio, né? E vamos para o último texto que vamos analisar hoje, que é o Evangelho segundo Maria Madalena. E esse é o único evangelho atribuído a uma mulher. Mas isso não quer dizer exatamente que foi escrito por ela, né? Como os outros também. Não significa necessariamente que foram escritos por Filipe ou por Tomé. A atribuição a Madalena indica a autoridade apostólica dos ensinamentos, né? E da mesma forma como foram outros textos do século I e II, que foram atribuídos aos apóstolos ou aos seus seguidores. Não se sabe quem é o verdadeiro autor do texto, né? Mas isso também não diminui a sua importância. Na verdade, esses textos do Nag Hammadi sofreram muito menos influência de tradução do que os textos do Novo Testamento, porque aqueles foram séculos e séculos passando por uma tradução e outra tradução, enquanto esses, eles pegaram do original, traduziram, não sei para quantas línguas, mas eu sei que a fonte de que eu peguei foi do original para o inglês, e foi a tradução minha do inglês para o português. E isso mostra, se o evangelho foi também atribuído a Madalena, mostra qual era o grau de importância dela naquela época, né? E apesar desse texto ser atualmente publicado junto com os textos do Nag Hammadi, ele foi descoberto em 1896, ou seja, quase meio século antes do Nag Hammadi. O texto só foi publicado em 1955 e até mesmo está disponível, vamos dizer, para o grande público, né, em livros que todo mundo pudesse comprar. Isso foi na mesma época do Nag Hammadi, então o conteúdo é numa linha semelhante, então faz sentido publicar junto. E o manuscrito, o primeiro que foi encontrado, em 1896, ele é datado do V século, foi escrito em copta. Depois disso, 2 outros fragmentos escritos em grego foram descobertos em 1917 e 1938, um deles no lixo. Mas esses fragmentos são datados do século III, ou seja, mais antigos ainda. Então, o texto do século V, o primeiro a ser descoberto, é, na verdade, uma cópia de um manuscrito ainda mais antigo. E isso demonstra, mais uma vez, a importância do texto, porque numa época em que era tão difícil e tão caro produzir material escrito, apenas os manuscritos realmente importantes eram copiados. E existem fragmentos de 3 cópias diferentes desse texto, né? E os estudiosos acreditam que todas essas cópias foram escritas no Egito, que é onde foram encontrados os fragmentos. Então, o Evangelho de Maria Madalena, como os anteriores, é um texto gnóstico. Infelizmente, uma grande parte do texto estava danificada, né? O primeiro fragmento encontrado ainda é o mais completo, e ainda assim as páginas de 1 a 6 e de 11 a 14 não existem. No total deveriam ser 18 páginas. Porém, o que foi preservado é bem interessante. A narrativa é em forma de diálogo e se passa quando Jesus está de volta após a ressurreição. Nós vamos destacar apenas algumas passagens, né? A primeira é logo após, quando Jesus se despede deles. Mas eles, os apóstolos, ficaram tristes, choravam muito, dizendo: como iremos aos gentios e pregaremos o evangelho do reino do Filho do Homem? Se não o pouparam, como o pouparão a nós? E aí, continuando, então Maria se levantou, saudou a todos e disse aos irmãos: não chorem, não se aflijam, nem fiquem indecisos, pois a graça dele estará inteiramente com vocês e os protegerá. Em vez disso, louvemos a sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Quando Maria disse isso, ela voltou o coração deles para o bem, e eles começaram a discutir as palavras do Salvador. Olhem a grandeza de Madalena. Quando os apóstolos se desesperaram, ela permaneceu firme. Ela os guiou de volta para o caminho. Os historiadores usam essa passagem como um dos exemplos da compreensão elevada que ela tinha dos ensinamentos do mestre, que mostra que nem todos daquele círculo mais íntimo compreendiam tudo que Jesus ensinava, no grau de profundidade que ele ensinava. E nós vemos outros exemplos dessa falta de compreensão, até mesmo nos evangelhos canônicos. Um deles está em Mateus, né, pegando só uma parte da passagem, do trecho,
no capítulo 15, quando ele diz, deixai-os, são cegos guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Em resposta, Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola. Ele, Jesus, disse, vós também ainda estáis sem entendimento? Um outro exemplo, com Nicodemos, dessa vez, quando Jesus explica que é preciso nascer de novo para poder ver o reino dos céus, e Nicodemos não compreende. Em resposta, Jesus lhe disse, tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Então, o texto do Evangelho de Madalena tem paralelos nos evangelhos canônicos, mas como o texto não é escrito numa linguagem que talvez estamos tão habituados a ler, é preciso realmente ler com atenção, refletir e interpretar antes de cair numa interpretação, como eu falei antes, sensacionalista. Então, continuando no texto do Evangelho de Madalena. Pedro disse a Maria, irmã, sabemos que o Salvador amava você mais do que as outras mulheres. Diga-nos as palavras do Salvador, que você se lembra, que você conhece, mas nós não conhecemos nem ouvimos. Olhem, quanta coisa podemos aprender com uma passagem tão curta. Pedro devia ser uma pessoa com momentos de impaciência, porque na outra passagem ele disse que Madalena deveria ser retirada do grupo e aqui ele já está se referindo a ela como irmã. Mais uma vez, a afirmação que Jesus amava ela mais do que as outras pessoas, do que as outras, né? Porém, Pedro diz, mais do que as outras mulheres, enquanto Filipe disse que Jesus amava ela mais que todos os discípulos. Então, talvez Pedro não acreditasse que Jesus amasse ela mais do que os outros, né? O que também não significa que Jesus amava ela mais do que os outros, né? Isso tudo é a percepção de quem escreveu. Em nenhum lugar está escrito que Jesus disse que amava ela mais do que os outros. Esse detalhe também para considerar, né? Mas, ao mesmo tempo, Pedro reconhece que Madalena, ela sabia algo mais do que eles, os apóstolos, sabiam, né? Porque ele disse, diga-nos palavras do Senhor que você se lembra e que nós não conhecemos, que nós não ouvimos, né? Então, ele reconhece que nem sempre eles estavam presentes quando Jesus falava com Madalena. O que talvez daí surjam as palavras deles próprios, que Jesus amava mais Madalena do que os outros, né? Aí eu também já estou especulando. Mas, enfim, Maria responde ao pedido de Pedro, né? Eu não vou ler o que é que ela disse, porque seria um pouco longo e a gente não teria tempo para analisar tudo. Vocês vão ter que ficar curiosos, eu procuro o texto para poder ver o que é que ela responde. Mas, depois que ela fala, isso é que acontece. Depois de dizer isso, Maria ficou em silêncio, pois foi até esse ponto que o Salvador falou com ela. André, porém, respondeu e disse aos irmãos, digam o que quiserem a respeito do que ela disse. Eu, pelo menos, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois certamente esses ensinamentos são ideias estranhas. E aí, Pedro respondeu e falou sobre essas mesmas coisas. E ele os questionou sobre o Salvador. Será que ele realmente falou com uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente? Devemos nos virar e dar ouvidos a ela? Ele preferiu ela a nós? Olha a mudança, né, no comportamento de Pedro. Enquanto ele pediu para ela falar, depois que ele ouviu o que ela falou, ele não deve ter gostado e aí já mudou de opinião, né? E será que ele estaria questionando? Será que ele realmente falou com a mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente? E se fosse um homem com que Jesus tivesse falado que não fosse abertamente, estaria ele questionando? Provavelmente não. Agora, o melhor de tudo é a resposta de Madalena. Então Maria chorou e disse a Pedro, meu irmão Pedro, o que você acha? Você acha que eu mesma inventei isso em meu coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu e disse a Pedro, Pedro, você sempre teve um temperamento explosivo. Agora vejo você brigando com a mulher como os adversários. Mas se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? Vejo mais uma vez a grandeza de Maria. Ela poderia ter discutido com Pedro, poderia ter tido uma reação impaciente, como parece que ele teve com ela, mas ela se referiu a ele como meu irmão Pedro. E Levi, né, Mateus, mostrando um pouco mais de sabedoria, é que fala o óbvio.
Quem são eles para duvidar de alguém que o mestre considerava digno nesse caso, da atenção e dos ensinamentos dele? O que mostra que mesmo entre os apóstolos existia discordância, né? Então, tudo que está escrito nesses textos gnósticos e dos outros que falam sobre Madalena, né, e que não apresentamos aqui, apenas reforça o que nós já sabemos sobre ela, baseado nos evangelhos canônicos. Ela era uma discípula dedicada, fiel, de grande importância no grupo que acompanhava Jesus. É muito claro que não há nenhuma referência a Madalena ser uma cortesã, uma prostituta. Então, além de reforçar o que já sabíamos, o que esses textos acrescentam? O quanto Madalena era próxima de Jesus, ela sempre acompanhava ele, tinha acesso a conversas, a ensinamentos que talvez nem mesmo os apóstolos tivessem acesso. Madalena tinha um nível de compreensão mais elevado dos ensinamentos do mestre do que os outros que acompanhavam ele. O preconceito daquela época contra as mulheres se apresentava também no círculo íntimo que acompanhava Jesus. Particularmente, Pedro parecia ser bastante impaciente em relação às mulheres, em geral, e contra Madalena em particular. Mas mesmo com esse preconceito, Madalena tinha uma influência sobre o grupo mais próximo de Jesus, e os ensinamentos dela foram considerados importantes o suficiente para gerar múltiplas cópias escritas e ter um evangelho atribuído a ela. Mais uma vez, a única mulher a quem se atribuiu um evangelho. Ainda que o formato não seja como os evangelhos canônicos, né? É mais um diálogo. E a importância dela após o desencarne de Jesus, né? Visto que ela se manteve firme quando os apóstolos estavam receosos de ir em frente e de pregar. Então, se nós retornarmos à pergunta do texto de Emmanuel, por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Com todo respeito, todo carinho a Emmanuel, de acordo com o registro escrito que sobreviveu até hoje, não havia tantas figuras mais próximas da vida de Jesus do que Madalena. Ela não somente era uma das mais próximas, como também era uma das que mais compreendia a mensagem dele. E, para concluir, né, vamos mostrar só um trecho do Evangelho de Maria Madalena, que é um trecho atribuído a Jesus, que ele disse antes de partir. Ups. A paz esteja com vocês, que a minha paz habite em vocês. Tenham cuidado para que ninguém vos engane dizendo: vejam, ele está aqui ou ele está ali. Pois o Filho da humanidade já existe dentro de vocês. Sigam-no, porque aqueles que o buscarem ali o encontrarão. Que possamos encontrar o Cristo dentro de nós, como Madalena deve ter encontrado. Muito obrigada pela atenção. Deixa eu stop.